Então vamos ler Lucas capítulo 15, é um texto bem conhecido nosso, mas talvez hoje você vai ver algumas coisas um pouco nas entrelinhas que eu queria trazer às claras hoje, com a graça de Deus. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, e nós vamos ler até o verso 24. Lucas 15, de 11 a 24. Diz assim o texto: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Feche seu olho mais um instante. Faça aquela oração sua. Peça a Deus para falar com você. Deus, aqui está teu povo, Senhor. E a minha oração é que, mediante, Deus, esse texto tão impactante, que o Senhor, que seja o teu Espírito Santo, ministrando tudo aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Pai, ilumina a tua palavra, aplica a tua palavra em nossa vida, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu conheci um rapaz na minha infância e na adolescência, e ele tinha um comportamento super egoísta. Na verdade, ele chegava a ser insuportável. As pessoas não conseguiam se relacionar bem com ele, e logo, quando insistiam ainda, talvez ele tivesse alguma qualidade, mas as pessoas iam percebendo que ele tinha esse perfil bem egoísta. Aos poucos, as pessoas se afastavam porque iam percebendo isso. Não conseguiam firmar a amizade. E a gente percebia que ele trocava sempre de pessoas que andavam com ele, porque rapidamente as pessoas notavam alguma coisa nesse sentido e aquela amizade não chegava a ser firme. Ele chegava até a ser inconveniente mesmo, algumas horas. A verdade é que eu conheci uma pessoa bem egoísta. Talvez você tenha conhecido pessoas assim.
Naturalmente, o que aconteceu comigo na adolescência foi me afastar dele também. Era o perfil normal. E por que eu estou falando isso? Porque depois de algum tempo, depois de alguns, não sei o tempo exato, mas essa pessoa, ela reapareceu na minha vida e na vida dos meus amigos, como uma pessoa sorridente, prestativa, uma pessoa que era contributiva de alguma maneira. Ela contava uma piada, ela trazia uma atmosfera legal para estar junto dela, risonho demais. Alguém notava que seriam duas pessoas completamente diferentes. E a gente ficou pensando, eu pelo menos, o que aconteceu? Ninguém nunca soube o que aconteceu com esse rapaz. Mas a verdade é que ele mudou. E eu fico pensando, depois de anos passados, que ele caiu em si. Isso pode vir muito cedo na vida de alguém, ou pode vir com muito tempo de idade, ou pode nunca chegar. Há pessoas que vão vivendo sem refletir. E alguém já disse que isso não é vida. Porque a vida precisa ser pensada, vivida de forma a ser avaliada e saber se o que está vivendo. Mas por que eu falo sobre isso? Porque eu vejo fases na vida desse rapaz do texto, agora do texto. Esse jovem, esse filho que a gente chama de pródigo, que é gastador, mas que muitos pensam que pródigo é porque é alguém pecador no sentido mais liberal. E ele teve esse perfil por um tempo, mas o fato é que esse rapaz, ele chama a atenção numa história dita por Jesus. A parábola tem um ensino principal de resgate. A gente já sabe disso, já preguei sobre isso, sobre a parábola em si como um todo. Já tivemos essa abordagem também no acampamento, refletindo sobre tantas coisas, no retiro de carnaval que nós fizemos. Mas hoje eu quero pensar com você, porque as fases que esse rapaz viveu, talvez se misturam com fases da nossa vida, ou se misturam com momentos em que vivemos, independente de nossa idade ou da fase que estamos vivendo. Mas são perfis importantes para refletirmos e não cometermos erros, ou continuarmos caminhando nessa estrada de erro. Primeira coisa que eu quero destacar é essa questão do egoísmo. É a ideia, a fase egoísta dele. E o verso 12 deixa isso muito claro. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Perceba que há uma palavra-chave aqui. Eu quero. Era minha vontade, era a vontade dele. Ele não pensou no pai, que ainda estava vivo. Ele não pensou no que o irmão acharia, não pensou em outras situações. Mas ele queria a parte dele, com o pai em vida. É uma desonra ao pai. Não estava se importando com isso. E veja, que o Senhor me dê, é a outra palavra-chave aqui. É dar, é receber, é querer aquilo para si. E assim, o falecido psiquiatra Flávio Gicovati, ele estudou sobre uma vida egoísta. O tratado da vida dele é sobre isso, escreveu livros sobre isso. E ele descreve, em resumo, um egoísta. Veja se você reconhece isso.
O egoísta, ele precisa prevalecer. Por isso ele tem que vencer em uma discussão, porque é a ideia dele, porque é o ego dele, porque a ideia dele sempre é melhor. Diz Flávio Gicovati que o egoísta precisa ter que estourar em uma discussão, é ele quem estoura, porque está sendo frustrada a sua ideia. O egoísta, ele tem uma propensão a receber e não dar, ou dar pouco, ou dar para manipular, para receber mais, uma troca. Ele diz que o egoísta olha o mundo a partir de si. É uma baixa tolerância à frustração. Eu fico pensando, esse rapaz jovem, ele foi indiferente com o pai. Não importava o que o pai ia achar disso, ele não pediu opinião ao pai. Ele não perguntou nada, ele considerou a parte que cabia do pai para ele queria a parte dele. Na verdade, ele não queria nada com o pai, a prova disso é que ele vai embora. Ao receber a parte que lhe cabia, ele vai embora. Uma pessoa interesseira, uma pessoa desonrosa, uma pessoa descompromissada, sem compromisso. Quem não tem compromisso nem com sua família, nem com o seu pai, vai ter compromisso com mais quem? Na vida do egoísta, não cabe mais ninguém. Cabem as pessoas que ele vai usufruir. Gente para ser sugada, gente para ser manipulada, gente que há interesse em manter por perto para usufruir ou dela ou do que ela tem. Você conhece alguém? Você é essa pessoa? Você tem flashes disso? Você consegue olhar no espelho e dizer, puxa vida, esse cara que está no espelho, ele tem muito disso aqui. O quanto usamos as pessoas, o quanto mantemos pessoas por perto que elas nos vão ser úteis no futuro. Flashes de egoísmo, flashes de um interesse. E aí você pode pensar, e eu resolvi não dar um nome aqui, não é ilustração, em uma pessoa, até porque são muitas pessoas, e para não constranger, ricos, manipuladores, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo conhece pessoas assim, ou consegue enxergar em si momentos assim da vida, gente que usa os outros. Há muitas pessoas aqui que eu conheço, que já foram machucadas por narcisistas. Pessoas machucadas que eu atendi em gabinete, chorando, porque foram usadas e manipuladas pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo pai, por um chefe. E os exemplos são muitos. Aí eu lhe pergunto, você tem tido flashes disso na sua vida? Quais são os momentos em que isso aconteceu na sua vida? Isso ainda está dentro de você? Os egoístas, eles vão sendo descobertos. As pessoas vão se afastando. Será que alguém já se afastou de você? Porque notou esse comportamento em você. Se você perceber que as pessoas se afastam de você, desconfie. Talvez você seja um grande egoísta. O segundo momento na vida desse jovem é o momento desperdiçador. O primeiro é o momento egoísta. Depois o momento desperdiçador. É a segunda fase dele.
E o verso 13 destaca isso. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E aqui é interessante. Dissipar, desperdiçar tudo, é a palavra-chave aí, para mostrar esse momento. E você já percebeu, deixa eu ilustrar isso. Quem, por exemplo, nunca teve dinheiro, ganhou na loteria. Há casos relatados, eu já vi reportagens sobre isso. A pessoa ganhou um valor exorbitante na Mega Sena. E com poucos meses, ou um ano, ou 2, 3 depois, a pessoa estava tão pobre quanto antes. Quem já ouviu falar sobre isso? Muitos, né? Gente que entra em um modo de viver, que é o de desperdício. E eu estou falando, nesse momento, de dinheiro. Mas não precisa ser dinheiro. Desperdício de vida. Desperdício de energia, desperdício de sonhos, desperdício de tantas coisas, os projetos, gente que não projetou família, gente que não projetou uma vida com Deus e vive uma vida desperdiçada, uma vida se desperdiçando nisso. Que vida você tem vivido? Esse jovem não soube frear os desejos. Ele viveu de forma, descendo ladeira abaixo. É aquela pessoa que pode fazer algo, não deve, mas pode, deseja e faz. E é interessante porque o desperdício ele está às vezes nas pequenas coisas. Deixa eu tentar mostrar isso para você. A gente vai agora, foi para os Estados Unidos, tem uma coisa chamada lá outlet. Quem já foi no outlet? Levanta a mão para eu ver. Pronto. Aí você passa no outlet, está passando lá, aí promoção 70%. 70%, mas não estou precisando disso, mas 70%, gente, entra! E você entra. E aí a camisa, que custa aqui não sei quanto, lá está na promoção, menina, é só $. Compre isso aí. Ficou linda, vou levar. E daqui a pouco tem outra. Meu Deus, olha essa cor. Eu não tenho essa cor ainda. E você compra. É mesmo assim, né? Tem gente rindo, né? Eu peguei um exemplo que é bem fácil, porque eu vivi isso agora. É muito fácil você desperdiçar. Eu estou falando de desperdício. O quanto isso está na gente? Ah, tá não, pastor, que eu estou sem dinheiro. Opa, peraí. Sabe aquela pessoa que diz assim, no dia que eu tiver dinheiro, aquele carro eu compro. Sabe o que é isso? É um desperdiçador enrustido. Tá aí. Tá dentro de você. Aquela casa, um dia eu vou ter. Está dentro de você e você não está nem percebendo. Desperdício. Uma vida que foca em coisas. Lembra de Eclesiastes? Bolha de sabão. Já estão virando meme lá na minha família. Gente, a fase desse jovem foi viver uma ilusão. Achar que o dinheiro que ele tinha, fazendo festas com os amigos, gastando com prostitutas, sexo, prazer, farras, bebida, até dizer basta. Aliás, sem dizer basta. Festas, tudo. Como se essa vida desenfreada, inconsequente, uma vida que não pensa no futuro, uma vida que vive a falsa liberdade, fosse trazer algo diferente do que no outro dia, uma enxaqueca, um estômago embrulhado da bebida. Você tem traços disso na sua vida?
Você não precisa ter vivido disso, mas isso está dentro de você. Uma vida que desperdiça tempo. Como eu falo sobre isso? Um dia a gente aprende. Desperdiça tempo com tantas coisas que não valem a pena. Dinheiro, tempo, energia. Uma vida de desperdício. Pois é, aquele rapaz viveu isso. Mas ele foi até o fundo do poço. Primeiro tempo dele, egoísta. Pai, dá-me o que é meu. Eu quero. É meu, o Senhor não tem nada a ver com isso. Eu faço com o que é meu, que eu bem entendo. Isso estava dentro dele. Depois, uma vida de desperdício. Eu gasto mesmo, eu posso, eu compro. Ou para a gente, né, que não tem esse dinheiro todo. No dia que eu puder, eu compro. Desperdício. Dentro dele. E desperdiçou. Quanto tempo desperdiçado. Quanto dinheiro desperdiçado. Você viveu isso já? Você tem vivido isso? De algum modo? Se alguma coisa, o Espírito Santo, não eu, o Espírito Santo te lembrou aí sobre desperdício. Quem sabe é isso que você precisa corrigir hoje. Terceiro momento, e são 4. Terceiro momento da vida dele é o momento da angústia. Isso está refletido no verso 14, 15 e 16. Olha o que ele vive. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A tradução aqui facilitou botando alfarroba, mas você entende isso. Olha, era uma fome tal. Era um momento tão difícil, não só para ele, mas para o país. Eu imagino o pessoal que está no Rio Grande do Sul hoje. Imagina se fosse você, faltando água para beber. Perdeu tudo. Momento difícil, quantas tragédias. Os tsunamis que já vieram, os terremotos matando pessoas. Deus nos deu, irmãos, um ambiente de vida aqui em João Pessoa maravilhoso. O pessoal está doido vindo para cá. O pessoal já descobriu João Pessoa, muita gente já está vindo morar aqui. Mas é fato que há tragédias. Houve uma tragédia na vida desse rapaz, não. No país inteiro que ele estava morando, é o que o texto diz. A fome sobreveio àquele país. E era uma grande fome. Começou a passar necessidade. Então, perceba, ele começou a ter que pedir trabalho. E aí, um empregador mandou ele cuidar dos porcos. E lá, e ali, ele desejava, imagine a fome desse rapaz. Ele desejava comer o que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Olha, para esse momento de angústia, já vivemos aqui com ele, ó, um momento egoísta. Um momento de quê? Desperdício. E um momento agora de angústia. Ele começou a passar necessidade. É a palavra-chave aqui. Passar necessidade. E há pessoas em nosso meio vivendo momentos de dificuldade. Quando vivemos lutas, e muitas lutas somos nós mesmos que cavamos. Esse rapaz foi um deles, foi para uma terra longe do pai. Estava tudo bem lá, na terra do pai. Ele foi para longe do pai, e aqui a gente sabe que há um simbolismo do pai com Deus. Ele foi para uma terra longe de Deus, é uma terra, a terra da ausência de Deus. Eu sei que Deus pode estar ausente em algum lugar, mas a terra da distância de Deus. E age
de forma inconsequente, perdendo tudo que tem. Essa tragédia ele cavou, mas veio além daquele cavou uma sobre a terra, uma fome. E aí o pegou desprevenido. Não é assim às vezes conosco. Problemas que nós cavamos para nós, outros que vêm realmente sem a gente pedir e entram na vida da gente sem pedir licença. E a gente vai ter que viver algumas lutas. Só que, olha só, irmãos, quando vivemos lutas, algo muda. Algo muda dentro de nós. Há aqueles que vão reclamar, vão se revoltar contra Deus, mas há aqueles que têm plena consciência de que Deus, Ele permite situações em nossa vida para nos fazer crescer, para nos trazer maturidade em algumas coisas, para nos fazer refletir. É o caso desse rapaz. Ele cavou o seu próprio buraco, ele foi para o lugar onde não devia, e Deus permitiu ele viver isso. E há lutas grandes. Se você não passou ainda uma luta grande na sua vida, uma perda de alguém que você ama muito, uma crise financeira, sei lá, não estou desejando nada disso para ninguém, viu? Mas a vida é assim, irmãos. A gente tem lutas e algumas delas são difíceis. Se você não passou é porque vai passar ainda, só espere. Vai chegar. E quem não se prepara para enfrentar a adversidade lá na frente, pode ser pego de surpresa. Tem momentos que os planos da gente se frustram. Eu soube disso sábado também, mais uma vez, né? Deus já me ensinou isso muitas vezes, mas sábado eu achava que ia ser um dia só de festa na formatura da minha filha. De manhã, estava no hospital, com meu filho fraturado a clavícula. E quantas vezes são assim? Ensino para todo mundo, inclusive para ele. Agora, assim, as lutas nos ensinam, de verdade. Sofrer algo pode ser difícil, mas pode ser uma bênção. Aliás, uma oportunidade. Aliás, perder tudo pode ser a maior bênção na vida de alguém. Foi nesse rapaz aqui, nesse jovem. Foi quando ele perdeu tudo que ele pensou no pai. Na vida do filho pródigo, aprendemos que as perdas de nossa vida podem nos fazer voltar para casa. É a pedagogia da vida. Charles Spurgeon diz que para muitas pessoas é necessário muito sofrimento para se voltarem para Deus. Que não precise ser a nossa história, irmãos. Que eu e você não precisemos de muito sofrimento para nos voltarmos para Deus. E aí, saindo desse momento de egoísmo para um momento de desperdício e chegando no fundo do poço, na angústia da vida dele, onde ele perdeu tudo e passou fome a ponto de desejar as alfarrobas dos porcos e ninguém nem isso lhe dava, ele chega no último momento, que é o momento de cair em si. Cair em si. Então, verso 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É o momento do cair em si, e é interessante, eu fui no original procurar essa palavra, e essa palavra lá tem uma difícil tradução. O Bible Hub tenta traduzir e fala várias coisas ali, porque não tem uma tradução rápida para ela. A língua portuguesa traduziu desse jeito, cair em si. Mas ele diz assim, olha que coisa, e é poético, eu achei poético. A tradução saiu como uma caminhada ao encontro de si. Uma caminhada ao encontro de si. Como se pudéssemos sair de um lugar dentro de nós e irmos a outro lugar dentro de nós mesmos. Olha que coisa linda. Eu diria que é quando encontramos dentro de nós com a nossa consciência. Quando Deus nos guia ao lugar de restauração, ao nosso eu ideal. Cair em si é uma das melhores coisas que acontecem na vida. Quando percebemos que as decisões que tomamos foram ruins. Quando percebemos e sabemos que escolhemos caminhos distantes dos que Deus sonhou para nós. Sabe, olhe para mim agora. Há muitas pessoas aqui que Deus deu segunda chance. Há muitas pessoas aqui. Não estrague a oportunidade que Deus está lhe dando. Tem gente que acabou com o primeiro casamento. Não deixe acabar o segundo. Tem gente que tropeçou em adultério. Não faça a mesma bobagem. Tem gente que fez tanta coisa errada e ainda não caiu em si. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje. Nós temos uma ceia hoje, uma mesa linda por sinal. E a Bíblia diz para a gente se examinar, porque só você, claro, Deus sabe o seu interior, mas só você pode fazer esse autoexame. Às vezes, Deus dá a segunda chance, às vezes dá até uma terceira. E não seja egoísta, ou não desperdice, sabe? Não espere que a angústia precise vir na sua vida para você cair em si e voltar ao Pai. Minha oração é que você, nessa noite, possa se lembrar desse final, aqui, esse momento, sabe? A alegria é curta, lá na terra do esquecimento de Deus, onde aquele jovem estava. Terra do esquecimento de Deus. E nada preenche a ausência do Pai, mas nada melhor do que o abraço do Pai na volta para casa. Deus hoje te chama. Deus hoje te dá a segunda chance, quem sabe a terceira, eu não sei quantas chances Deus te deu, para você consertar, quem sabe é uma área da sua vida. Quem sabe é uma área de desperdício, quem sabe é uma área de egoísmo, quem sabe é o momento crítico que você tem vivido. Mas hoje o Pai está te vendo distante, voltando para casa, se é assim a sua vontade hoje. E Ele corre. Esse é um texto lindo, porque isso não era comum para aquela cultura. O pai, um idoso, um senhor, não sabemos a idade da história, mas um senhor, levantando, quem sabe ali as vestes e correndo para receber o filho de volta. Sabe, isso mostra o amor do Pai. Mais que isso, sandálias dos pés, anel no dedo, envolver com uma capa, é restaurar no momento
restaurar ao nível de filho. Sabe, Pai, pequei contra o Senhor, contra o céu. E o pai abordar, interrompendo o restante da frase, porque não o recebe como um trabalhador apenas, mas o recebe como filho de volta. Sabe, hoje é o tempo de arrependimento. É o tempo de cair em si e ver quantas besteiras já fez. E ir por um caminho diferente. Pelo contrário, sair da terra da distância de Deus, voltar-se para perto do Pai e ser recebido com um abraço. Que essa seja a sua história hoje. Eu quero orar por cada um, que ainda que não seja em todas as áreas da sua vida, mas quem sabe uma delas precisa de retornar para o Pai. Sabe, que você hoje feche seu olho onde você está. Você também que está ouvindo pela internet, feche seu olho e deixe ser envolvido pelo abraço do Pai. Senhor, a banda pode subir. Senhor, em Tua presença estamos, te dizendo, Senhor, que cometemos muitos erros, Senhor. Eu sou o primeiro deles a dizer isso. Pai, não queremos viver uma vida distante, nas terras do distanciamento do Senhor, mas pelo contrário, Senhor, queremos viver mais perto de Ti, tão perto a ponto de ser envolvido em um abraço, o abraço do Pai. Deus, perdoa-nos quando nos distanciamos, perdoa-nos quando não tivemos nosso tempo contigo, perdoa-nos, Senhor, quando não tivemos, Senhor, uma vida completamente dedicada ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando andamos por caminhos distantes. Perdoa-nos, Senhor, quando preferimos a nossa vontade, inconsequente, desenfreada, egoísta, e nos metemos, Senhor, em ciladas, passando tempos difíceis. Deus, restaura nossos casamentos, restaura nossas famílias, restaura, Senhor, nossos relacionamentos. Pai, que o Senhor converta corações hoje, e aquilo que for possível ser feito, Deus, que o Senhor traga, Deus, traga luz, traga o Teu amor, traga, ó Deus, o Teu envolvimento, o Teu abraço. Restaura-nos, Senhor, nessa noite. É nossa oração em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.